Fala, meus queridos, continuando a nossa aula de planejamento de segurança, agora a gente vai introduzir essa segunda parte com itinerário. Questãozinha, inclusive, que cai demais em prova, caiu na última prova do MPU, que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos primeiro conceituar, né? O que é esse itinerário? Todo e qualquer deslocamento de uma pessoa protegida de um local para outro, seja a pé, motorizado ou que acarrete algum tipo de exposição ao público. Então, a gente vai trabalhar de escolta a pé, a gente vai trabalhar também com comboio motorizado, e é isso basicamente que vai ser a nossa aula. Deve-se utilizar sempre itinerário mais seguro, mesmo que não seja o mais curto. A segurança em primeiro lugar. Vai demorar 2, 3 km a mais, vai demorar meia hora a mais, não tem problema. O que interessa é ser mais seguro. O itinerário deve ser sigiloso, restringindo-se o quanto possível à assessoria de segurança, ou seja, esse módulo de segurança, a equipe de planejamento é quem está fazendo a segurança desse dignitário. A gente separa em 3 tipos os itinerários: o principal, o alternativo e os eventuais. Esses conceitinhos aqui são chave para a prova. Mas antes disso, olha a questãozinha de prova que caiu para o TJDFT em 2008. O itinerário a ser percorrido pelo dignitário deve, o quanto possível, restringir-se ao conhecimento da assessoria de segurança, que foi exatamente o que a gente falou aqui. Esse terceiro ponto. Logo, tem que ser sigiloso? Tem que ser sigiloso, tá? Certíssimo, certíssimo. A equipe deve manter-se o itinerário em total sigilo, a fim de se resguardar ao máximo das ações de elementos adversos. Tranquilo? Agora a gente vai para os conceitos, que são conceitos-chave para a prova de vocês. O itinerário principal deve ser o mais seguro possível, escolhido prioritariamente através de um planejamento adequado e consequente reconhecimento do percurso. Então, a gente vai analisar várias hipóteses, vários itinerários. Então, a gente tem o itinerário A, tem o itinerário B e o itinerário C, todos possíveis. O itinerário A, ele tem 5 km. O itinerário B tem 6 km de distância. O itinerário C tem 3. Aí a gente vai fazer um raciocínio lógico. A gente foi lá e percorreu esses itinerários e a gente começou a ver o quê? Pontos de risco ou pontos críticos, que a gente chama. A gente viu também pontos de apoio. A gente viu em todos a gente viu quais que tinham mais pontos críticos, mais pontos de risco e mais pontos de apoio. Com isso, deixa eu botar aqui. Com isso, a gente chegou então no nível de segurança do itinerário, além de outras coisas, claro, né? Aí a gente viu que o itinerário B era o mais seguro, O itinerário A tinha média segurança, era um pouquinho menos. E o itinerário C era o menos seguro, apesar de ser mais rápido. Logo, o nosso itinerário principal vai ser o itinerário B. Entenderam o raciocínio lógico? A gente utiliza vários fatores para conseguir encontrar o nosso itinerário principal. Quer dizer que a gente vai deixar de lado os outros? Não. A gente vai escolher itinerários alternativos. Na verdade, um itinerário alternativo ou mais, mas em regra a gente gosta de escolher um exatamente em caso de situações que geram mudanças no que a gente tinha previsto. E aí a doutrina traz essa expressãozinha. No caso de alteração, modificação dos fatores condicionantes iniciais, ou seja, as condições iniciais, a condição necessária para a gente utilizar o itinerário principal não existe mais. Logo, a gente tem que mudar ele. Que inviabilizam, desaconselha a utilização do principal. Então, a gente utiliza o alternativo. Deve ser indicado logo na fase preliminar do planejamento da operação de segurança. Já tem que indicar esse aqui o principal e esse aqui é o alternativo. Tranquilo? Os eventuais, que muita gente se confunde. O conhecimento de todas as opções de percurso, possibilita também a utilização dos chamados itinerários eventuais, por motivo de perigo ou emergência, que seriam ramificações do principal e do alternativo, utilizados em caso de abandono do itinerário usado. Ou seja, lá no nosso exemplo, o itinerário A, se eu não me engano, ficaria como alternativo, e o itinerário C, apesar de ser dentre
os três. O menos seguro é o mais rápido. É um eventual, em caso de emergência, em caso de fuga, a gente poderia utilizar ele. Desde que ele é o menos seguro entre os três, ele não é o itinerário menos seguro da face da Terra para ser utilizado. É isso que eu estou dizendo. Se ele é o itinerário menos seguro para ser utilizado absolutamente, aí não dá para utilizar ele. Ele é o menos seguro entre os três. A gente utiliza ele como eventual. Agora, itinerários inopinados, que são esses aqui, né, de súbito, de improviso, devem ser evitados. Ou seja, eu nunca passei pelo itinerário, eu não reconheci ele. Outra coisa, o reconhecimento ele tem que ser pessoal, o reconhecimento tem que ser no dia da semana e no horário em que vai ocorrer mesmo o deslocamento da autoridade. Então, se a autoridade vai deslocar numa quarta de manhã, das 9 ao meio-dia, das 9 às 10 da manhã, das 9 às 9h30, então vocês têm que reconhecer, o agente de segurança tem que reconhecer esse itinerário, quarta-feira, às 9 da manhã. Tem que passar pelos itinerários, pelos 3 itinerários. Tem que reconhecer os 3 itinerários. Tranquilo? Aí a gente tem a nossa questãozinha que acabou de cair na FGV para o MPU. Ele fala, né, o itinerário é o caminho pelo qual se desloca uma autoridade a pé ou com a utilização de um meio de transporte. No planejamento deve-se considerar o principal, o alternativo também chamado de secundário e o eventual também chamado de emergência. O itinerário alternativo secundário, de acordo com a doutrina dominante, é aquele que recebe prioridade após um processo analítico dos fatores determinantes da segurança. E isso a gente já sabe que é o principal, né? É escolhido como prioritário ser seguido pela autoridade, é o principal. C. Consiste em uma ramificação de itinerário utilizado por motivo de perigo ou de emergência. A gente acabou de falar do alternativo, do de emergência, né, do eventual. D. É escolhido para ser seguido no caso de, tá aqui, ó, modificação dos fatores condicionantes iniciais. Essa é a palavrinha-chave. E acabou. É a letra D, o nosso gabarito. E dificulta o deslocamento da autoridade. O que dificulta o deslocamento da autoridade é um itinerário que não é seguro, que a gente não tem que utilizar, né? A gente não tem nem que analisar ele como um tipo de itinerário possível, né? Então pronto. Letra D, eu trouxe o alternativo e eu trouxe os eventuais. Lembrando, alternativo é chamado de secundário, que é o segundo itinerário possível, e eventual de emergência. E aí vai vir essa palavrinha-chave aqui, ó. Cadê? Motivo de perigo ou emergência. E aqui vai vir essa palavrinha, essa frase, né? Alteração, modificação dos fatores condicionantes iniciais. Para não errar mais questão de prova. E eu falo para os alunos, itinerário gosta de cair, eles gostam de pedir só o conceito, coisa básica. Aí a gente vai analisar. Vamos entender então agora o que são esses pontos críticos, ponto de apoio, ponto de risco, ponto de fuga, etc. Ponto crítico, também chamado ponto de risco, obviamente, né, por óbvio, são as áreas onde o risco é maior. Não confunda, isso aqui é importante, que já cai em prova, não confunda o local onde há maior violência. Não necessariamente onde há maior violência que o risco é maior. O risco pode ser uma feirinha, tem uma feirinha toda quarta-feira de manhã, tem uma feirinha lá. Não, aí a gente vai pegar esse itinerário, a gente vai passar pela feira, dá para passar, só que daí é muito estreito, aí o veículo do dignitário vai passar muito perto das pessoas e muito lento. O risco é gigantesco. Em regra não tem violência ali, mas o risco é gigantesco. Tranquilo? Pode ser considerado como ponto crítico o local onde não há rota de fuga, como ponte ou túnel. Eu vou trazer uma questãozinha aqui que vai dar vários exemplos e aí fechou todas. A gente tem que analisar também dentro dos itinerários os pontos de apoio, também chamado ponto de fuga. São aqueles em que a equipe poderá encontrar suporte, hospital, delegacia, quartéis, perdão, ou qualquer outro que possa ajudar no trajeto seguro da autoridade. O chefe do planejamento de segurança da equipe, e que vai designar a equipe precursora, né, para desenrolar esse primeiro contato com as autoridades, ele vai passar por isso aí, ele vai falar, olha, a gente tem que fazer contato com hospitais, com delegacias, quartéis, a gente tem que fazer contato com postos da PM, por exemplo, que tem em algum lugar, postos da PRF, a gente tem que fazer contato com esses locais aí, porque a gente vai passar pelo itinerário, a autoridade vai estar passando lá no momento, e a gente vai falar, ó,
tem que deixar um quarto no hospital livre, uma maca livre, tem que deixar um local já preparado, caso a gente precise sair correndo com o nosso dignitário, tem que evacuar ele, a gente já tem que chegar muito rápido, tem que ter já certinho o itinerário para o local de fuga, para o ponto de fuga. Então tudo isso aí vai ser realizado pela equipe precursora, ela vai conversar com essas autoridades, com essas pessoas aí. E a gente vai analisar exatamente esses pontos de risco e pontos de apoio dentro dos itinerários para saber qual que é o mais seguro. Questãozinha, então. Para garantir a segurança de autoridades e evitar agressões físicas, danos morais e até mortes, foram criados grupos especializados formados por indivíduos treinados e bem aparelhados. No caso, nós, vocês, né? Tráfego intenso, sinais luminosos, passarelas, túneis, vias com vegetação lateral, lombadas, subidas íngremes e obras são alguns dos pontos críticos quanto à segurança durante o transporte de uma autoridade. Eu já trouxe todos os exemplos, ó. Exemplos de pontos de risco ou pontos críticos, né? Viaduto, curva acentuada, obra ao longo da via, lombada, depressão que obriga o comboio a reduzir a velocidade. Tudo isso aqui são exemplos que eu estou trazendo para vocês entenderem, materializarem na mente de vocês. Tranquilo? Deu para pegar bem esse bizu aí? Vamos seguir o baile então. Seleção do itinerário no que tange o deslocamento a pé. Quais são os pontos-chave? Reconhecimento antecipado, planejamento adequado, adequadamente bom, né? Adequado é o melhor. Trajetos que possibilitem coordenação, controle, flexibilidade, maior nível de segurança, curta distância, obviamente, né? A gente separa também os itinerários, né, em longa, curta e média distância, pouca duração, cobertos e abrigados, de fácil localização e tem que ser itinerários sem obstáculos, tá? Outra coisa, e aí a questãozinha de prova. Prova total. Pergunta: o dignitário pode alterar o itinerário? Não é recomendado nem um pouco, nem um pouco, nem um pouco. Se acontecesse na questão de prova, cair isso aí, o que o agente de segurança tem que fazer? Deverá alertar o dignitário sobre a segurança a respeito de risco e tem que desestimular ele. Caso seja mantida a alteração do percurso do itinerário parte do protegido, cabe à segurança procurar reforçar o esquema tático e, se for caso, acionar outros meios em apoio à segurança pessoal. A questão de prova que eu diria é acionar outros meios exatamente para dar essa cobertura aí. Tranquilo? Porque vai mudar todo o sistema de segurança. O conhecimento dessa informação por todos envolvidos no sistema de segurança é fundamental para que o dispositivo seja reajustado. Tranquilo? Questãozinha de prova difícil, chata, mas que se for ter que responder, é que o dignitário pode alterar? Não pode, não é recomendado que ele faça isso aí. Mas digamos que cai essa questãozinha na prova de vocês. Aí ele alterou, o que tem que fazer? Pronto. Tá aqui, tenta desestimular ele e se não conseguir, vai pedir apoio exatamente para ter que mudar todo o esquema da segurança. Tranquilo? Fechou, né? Agora, na hora de fazer o planejamento, agora a gente já escolhemos. Aí agora a gente tem que entender qual é que vai ser, né? Conhecimento da missão, data e horário, local de origem, de destino, o roteiro, meios de transporte utilizados antes e depois do deslocamento, acompanhantes do dignitário, procedimentos de emergência possíveis, reconhecimento antecipado por óbvio, treinar esse deslocamento e depois na hora da prática da execução. Tranquilo? Então, opa, aqui ficou. Ah, aqui é o motorizado, né? Aqui é o motorizado. Eu que me perdi. No que tange a motorizado, para mim é a mesma coisa, a mesma coisa. A única coisa que a gente vai ter que ver de diferente do deslocamento a pé para o deslocamento motorizado é isso aqui, ó, tráfego e fluidez do trânsito. Além, claro, né, da disponibilidade de viaturas. Quantas viaturas a gente vai ter disponível, né? O resto, para mim, é tudo igual. Tudo igual. Agora sim a gente vai chegar. Isso aqui que é onde eu tava louco para chegar, que são regrinhas importantíssimas que o agente de segurança tem que obedecer. Evitar rotina, a gente já sabe, é uma questãozinha de prova muito. A gente já sabe que a gente não pode manter uma rotina do nosso dignitário, mudando horários, né, percurso, tipo de veículo, se considerar necessário, manter sigilo sobre datas e horários. Somente a assessoria de segurança, o sistema de segurança, a cápsula de segurança tem que saber.
fazer o reconhecimento prévio do percurso antes de conduzir a pessoa protegida, adotar velocidade segura, e aí a questãozinha de prova também, a velocidade segura, tudo depende da vida e das condições da via. Se a via tá seca, tem luz solar, tá bom, não tem um tráfego muito grande de veículos, e a gente e dependendo do tipo de via, a gente pode manter tranquilamente a velocidade máxima. Do lado esquerdo, faixa de rolamento lado esquerdo, velocidade máxima. É uma via já local. Daqui a pouco tem três faixas, vai parar muito em sinaleira, não vai deslocar muito rápido, fica na via do meio. Por quê? Porque vai evitar de ataques das laterais. Manter a atenção redobrada para os pontos críticos, posicionando o policiamento sempre que possível. Utilizar o mais seguro, mesmo que seja mais longo. Usar veículos semelhantes para não saberem, né, qual que é o veículo da autoridade. Adotar itinerários alternativos devidamente reconhecidos. Viabilizar uma rede de comunicação, né, em caso de comboio. Conduzir o equipamento especializado para utilização na viatura de segurança. São regrinhas muito importantes. E aí, questãozinha do MPU 2007. Com relação à segurança dos dignitários, na escolha de trajetos apropriados a serem utilizados, a equipe de segurança deve considerar como adequados dentre outros, os aspectos. Aí eu vou mostrar para vocês como é que é chato, e essa banca que é a FCC, ela pega a gente no português. Olha a letra A, o reconhecimento do planejamento do dignitário e as condições de tráfego do trajeto. As condições de tráfego, sim. Professor, mas a letra A tá certa, reconhecimento e planejamento do dignitário. Não, é do planejamento da segurança. Eu não falei que o dignitário ele não pode mudar, eu não posso deixar que ele mude. Quem manda o planejamento é o da segurança e não do dignitário. Tá vendo como leva a gente ao erro, induz ao erro? Tá errado essa questãozinha aqui. A B ela já é mais direta, a vontade do dignitário. Aí não, né? E a execução das ações de segurança, sim. A execução das ações de segurança, sim. C. A preparação e o planejamento do dignitário? Do dignitário, não. Bem como a execução de ações de emergência. Aqui, sim. D. A determinação da vontade do dignitário, não. Reconhecimento da região de destino. Tá vendo que ele coloca um errado e um certo, né? Tudo aqui as últimas são certas. E E. O exame em carta ou mapa. Pô, professor, ninguém usa mais carta, né? O mapa, né? Para quem é mais velho e viajava, né? A gente comprava um mapa, abria no capô do carro e fazia o trajeto, né? Só que tem que lembrar que é 2007, né? Hoje em dia, o que a gente utiliza? GPS, né? E o reconhecimento, obviamente, pessoal, né? Então, tá certo? Tá certo. Reconhecimento dos trajetos e áreas de destino, bem como planejamento das ações de segurança decorrentes. Perfeito. Letra E. E de Elvis. Pegaram o bizu? Esse é o bizu, tá? Todas as outras falam sobre vontade do dignitário. É só pegar aí esse bizuzinho. A gente vai iniciar agora em escolta pessoal, só que eu acho que eu vou segurar a aula. Acho que eu vou segurar a aula, então a gente vai finalizar essa primeira parte, que daí a gente vai iniciar a próxima aula já falando e não ficar cortado. Então, espero que vocês estejam destruindo tudo, evoluindo muito, meus queridos.